Olá pessoal, aqui é Ângela Guimarães, psicóloga e neuropsicóloga, e esse é o quadro Psicoterapia versus Avaliação Psicológica. E o tema dessa semana é o exame do estado mental. Esse é um recurso utilizado muito na avaliação neuropsicológica, mas também a gente acaba fazendo isso na psicoterapia. E o que é que a gente precisa analisar nesse exame, na avaliação? Nós precisamos observar desde o primeiro momento até o último como o paciente se comporta, seja na entrevista, na anamnese ou durante a aplicação dos instrumentos. E quando eu falo a forma como ele se comporta, a gente precisa observar a conduta e sua aparência inicialmente, ou seja, que tipo de roupa ele usa quando ele vai para a avaliação, ele tem alguma cicatriz no corpo, ele cuida da parte de higiene dele, né? Ele é bem apresentável ou ele tem um desleixo, porque tudo isso vai auxiliar na hipótese diagnóstica. A gente também precisa observar o que eu sempre falo em todos os vídeos, que é a atenção e a memória. Como é que a gente observa isso clinicamente? A atenção, a gente vai perceber se a pessoa consegue manter um raciocínio, se ele consegue prestar atenção no que você está pedindo para ele responder, se ele não se dispersa ou se ele se dispersa e se perde em pensamentos. Em termos de memória, ele entende quais são os sintomas que ele está trazendo, ele lembra de tudo o que ele viveu, ele lembra da história de vida dele, teve algo que ele perdeu ao longo desse tempo, ele lembra do nome de pessoas, nome de objetos, dos seus familiares. Uma outra coisa que a gente vai avaliar são os pensamentos e a capacidade de julgamento, ou seja, é um pensamento organizado ou desorganizado? Ele consegue ter insights e entender o que ele está vivenciando ou não? E ele precisa da ajuda de de uma outra pessoa, um familiar ou um colega, para falar por ele. Outra coisa que a gente vai examinar e que isso aparece muito em psicoterapia, é o que mais a gente vai observar, é o estado de humor e como ele se encontra naquele momento. E se é comum ele estar assim ao longo da sua vida ou se teve alguma mudança, alguma alteração de comportamento e de humor. Ou seja, ele está mais cabisbaixo, ele está mais desmotivado, ele está mais eufórico ou ele está mais ansioso? Ou será que ele oscila? Uma hora ele está eufórico e outra hora ele está ansioso? Na forma de até dele se portar. Então, quando ele vai bater na porta do seu consultório, ele é mais agressivo? Ele tende a esperar ou não? Ele já quer ir entrando, já quer, é mais espalhafatoso? Então, a gente também vai acaba observando o quê? Os seus traços de personalidade. É mais introvertido? É mais extrovertido? Uma outra coisa que a gente vai avaliar que é muito importante para a parte de neuropsicologia é a atividade motora. Na psicoterapia é muito importante na fase infantil. No adulto, não tanto. É importante? Se isso for uma condição que venha a atrapalhar as questões emocionais, que é o que a gente vai trabalhar clinicamente falando. Mas no caso da neuro, é para a gente perceber se existe alguma dificuldade motora que esteja atrapalhando também a sua cognição. Da mesma forma que a gente também vai ter que observar se ele tem alguma alteração perceptiva na visão, na audição, no tato. E por fim, a gente também vai avaliar a linguagem receptiva e expressiva, ou seja, como que ele se expressa, como ele fala as coisas. Ele tem ecolalia, ou seja, ele fica repetindo toda hora as mesmas coisas. Falou uma palavra, depois fala ela de novo, ele tem uma perseveração, então ele usa um jargão e toda hora ele fica nessa perseveração. Tudo isso vai ser importante até para a gente escolher que tipos de instrumentos precisamos para avaliar esse paciente. E eu esqueci de mais uma coisa que a gente precisa avaliar, que são as questões de funções executivas. Por mais que elas não estejam explicitamente no exame de estado mental, é muito importante a gente entender se ele tem o autocontrole sobre si mesmo. Autocontrole já é sobre si mesmo, né? Se ele tem uma autorregulação emocional, se ele é uma pessoa mais impulsiva, que não consegue se segurar, se ele consegue organizar o seu tempo, se ele é orientado no tempo e no espaço, ele sabe o que ele está fazendo ali, ele sabe que dia que é hoje, que horas são, ele sabe que é um consultório e que é uma clínica. Então, tudo isso é importante, tanto na psicoterapia quanto na avaliação. Algumas coisas aparecem mais na avaliação e na psicoterapia a gente acaba observando um pouco mais questões emocionais. Mas isso não tira o fato de que o profissional, o psicólogo,
precisa ter noção também dessas outras coisas para, se em determinado momento perceber uma alteração cognitiva, uma alteração que não seja apenas emocional, para encaminhar para um outro profissional. Gente, é isso. Eu aguardo vocês na semana que vem.